Vou comentar aqui um pouco sobre o índice. Então, hoje o índice abre com um gap de uns 2.000 pontos. Esse aqui é o gráfico de 60 minutos. Então, ele abre aqui em um suporte, em uma região de suporte muito importante, de tempos gráficos maiores, e vem de uma tendência forte de queda dos últimos dias. Mas para comprar aqui, apesar de ele estar no suporte, que talvez agora vai criar um movimento de reversão ou uma correção mais profunda, nesses tempos gráficos maiores, para comprar aqui nessa região é preciso de um price action favorável lá nos 5 minutos, que é o tempo gráfico operacional. E aí olhando lá o dia pelo gráfico aqui de 5 minutos, dá para observar algumas coisas aqui na abertura. Então, primeiro, como o gap é muito grande, seria legal esperar umas 10 barras, aí a gente comentou, para ver se o mercado vai continuar forte para baixo, se ele vai reverter forte. Então você espera um pouco porque você fica muito sem referência nos 5 minutos para estruturar operações. Você não tem barras próximas para você poder estopar ou para observar o comportamento do price action, o comportamento do preço mesmo na região que você vai fazer o trade. Então, então aqui depois de algumas barras o preço tenta falhar esse suporte, mas obviamente não é essa linha que é o suporte, isso aqui você poderia fazer algo mais ou menos assim e ainda assim seria um suporte, porque ele é tão macro que ou até maior que isso, porque ele é uma região muito grande, isso aqui é uma região, a linha aqui é só para representar. É, mas aí ele vem acima com base aqui fortes de compra, mas a média ainda é muito descendente, então você tem um mercado aqui muito forte, ainda para baixo, a média está muito inclinada. E aí, sabendo disso, se toma cuidado para não comprar ainda. Só que aí também vender não é fácil, obviamente, mas com alguns padrões dá para tentar talvez a venda. Quando o mercado vem acima aqui, não consegue nem buscar essa barra para cima, ele mostra realmente que o mercado ainda está bem pesado. Começa a produzir aqui barras de venda, barras de indecisão, alguma sobreposição. Então aqui talvez já daria para tentar alguma venda. O mercado já produziu 10 barras, essa barra aqui talvez uma venda abaixo dela aqui não chegou aí, é, aí ela vem acima aqui, falha, e aí depois talvez tentaria uma venda aqui abaixo. Essa venda aqui particularmente eu fiz essa venda, mas ela é uma venda para continuar esse comportamento forte. Então você faz essa venda, você espera que o mercado vai acelerar pelo menos para testar as mínimas, para você fazer uma parcial, ou o 1 para 1 aqui da barra de sinal para fazer uma parcial, que é essa barra aqui, na verdade compra, que você vendeu. Eu vendi aqui abaixo dela, a falha dela, violou acima e violou abaixo, eu vendi abaixo. Mas não deu com essa continuidade, foi por um momento aqui, uma barra forte, mas aí depois voltou tudo aqui na abertura do mercado à vista, e aí veio acima, então aqui em cima tem que estopar. Para mim aqui é o meu limite, porque aqui, isso aqui poderia gerar assim uma mudança de comportamento, gerar uma segunda perna em relação a isso, pelo menos, e talvez ir muito mais acima aí, em uma correção profunda de tempos gráficos maiores. Acabou que não aconteceu. Então, quando o mercado vem acima aqui dessa máxima, ele viola aqui por uma certa distância e vem abaixo. E aí depois aqui nesse ponto ele vem acima, pega o meu stop e muitos outros stops provavelmente, não consegue fechar a barra acima e aí tenta falhar e vir abaixo novamente. Aqui talvez a venda era um pouquinho agressiva, mas talvez até valeria uma reentrada para quem consegue estopar aqui acima da média ou aqui acima dessas regiões, ou quando fechar uma barra forte aqui acima. Aí eu, por exemplo, fiz a reentrada, a venda aqui nessa barra 15, quando ela tentou ir acima também voltou, não conseguia deixar barras acima aqui dessa região, e o mercado ainda tinha esse comportamento com a média chegando aqui próximo a ele. Então eu vendi aqui a formação dessa barra e a venda pegou praticamente aqui, que foi o trade que eu postei lá no Telegram. E aí esse trade aqui deu sim uma boa continuidade, deu parciais, minha parcial eu fiz aqui nessa barra, duas parciais, na realidade uma parcial aqui nessa barra e outra parcial aqui quando essa barra demorou muito e não conseguia dar continuidade para essa barra vendedora. Porque se isso aqui é a urgência, se esse movimento aqui de duas barras é um pedaço de alguma coisa mais forte, essa coisa mais forte, esse movimento mais forte precisa continuar. Se ele para aqui, aí isso aí pode significar que o dia simplesmente é lateral, e aí aqui você está alto na lateralidade, eu consegui vender, e aqui baixo na lateralidade vão entrar compras aqui nessa região para levar o preço lá para cima. Então é preciso sim fazer parciais ou sair
com a mão total para quem opera um contrato. Porque aqui agora parece pouco, mas isso aqui já são acho que uns 500 pontos ou mais. Porque o dia realmente era muito volátil hoje, desde a abertura. Tanto que o gap da abertura teve acho que mais de 2.000 pontos, ou muito próximo disso. E aí, do restante da mão, eu ainda tive que aceitar tudo isso aqui contra, tentando aí participar de um movimento que seguisse a média, que continuasse essa tendência para baixo ou violasse essa mínima, ao menos aí em falso, para tentar buscar alguma liquidez para depois fazer uma reversão aqui, um tipo de MTR que a gente estava comentando lá ao vivo. Aí acabou que o restante que, por exemplo, eu segurei, até deu para pegar aqui, então deu para eu sair nessa barra aqui, porque é uma barra possivelmente climática, poderia se voltar tudo. Uma barra grande no fim de um movimento muito prolongado. A maior barra, talvez uma das maiores barras da tendência, a maior barra do dia. Essa barra tinha boa chance de falhar a continuidade e voltar. Quando essa barra não consegue voltar, você coloca uma linha na mínima dela, você observa que o preço não consegue nem adentrar a barra. Então, isso aqui provavelmente era só o início realmente de um movimento e não era o fim. E aí depois que essa barra 21 aqui é rompida abaixo, aqui eu entrei, por exemplo, com uma parte menor da mão. Aí no meu caso acho que talvez poderia ser até uma entrada válida, principalmente se aqui abaixo dessa barra, por exemplo, tivesse barras de compra, talvez seria melhor ainda. Mas como não aconteceu isso, é, obviamente é difícil entrar aqui, só por price action é difícil entrar em um movimento tão prolongado, com barras tão amplas assim, mas por continuidade daria para entrar talvez com uma mão pequena, que não daria também tantas perdas. Se você colocar seu stop em uma região aqui acima, ou acima principalmente dos 50% dessa barra, ou acima aqui do gap. Então, acaba que é um stop bom, é um stop que sei lá no teu stop é porque falhou, ou que você imaginava que era força de continuidade. Se aí você falha a tua premissa, é melhor sair fora do trade. Então, dessa venda aqui deu parcial, uma parcial, não lembro aonde. Deve ter sido por aqui assim, quando o preço estava voltando aqui, criando barras de compra, depois voltando e fechando a mínima. Então deve ter dado uma parcial por aqui. E aí do restante, aí essa foi na barra 28. Então foi aqui. O preço estava muito forte ainda, poderia até cair mais, mas realmente aqui ele já estava atingindo aí quase uns 4.000 pontos de queda. Então acaba que chega um momento que para operações do intraday você percebe que o mercado está muito parabólico e ele pode voltar em algum momento para correções mais profundas, ainda que a probabilidade seja bem alta de depois, mais perto do fim do dia ou nas próximas horas, o preço voltar a retestar as mínimas. Acabou que não aconteceu isso, mas a linha lá que eu tinha deixado aqui, a partir daqui eu já não acompanhei mais, e mais a parte da tarde aqui, para quem vendeu essa média, acho que até tudo bem, apesar que a alta aqui foi forte. É um tipo de setup aí de venda, 2HM. Acabou que não deu certo, também não perdeu aqui barras. Essa barra talvez aqui perdeu, mas acho que daria para vender aqui a região da média. Quem consegue ter a habilidade de aceitar que precisa estopar nessa barra, ou no máximo nessa barra aqui. E aí, inclusive, essa barra aqui, talvez até comprar para um scalp. Precisa ser rápido aqui, não dá para vender aqui sem colocar stop, achando que vai dar certo, porque isso aqui tem alta probabilidade, e deixar isso aqui sem stop e não saber onde que vai estopar. Então tem que o cara que vende aqui tem que estopar aqui. Tem que ficar ligado aí para não ficar tomando muitos pontos contra, ainda mais no dia volátil assim. Além, obviamente, de diminuir a mão de acordo com a volatilidade. E aí depois disso aqui o mercado aqui vai subir. Aí para quem, por exemplo, não quer comprar, porque realmente é muito agressivo, é quase impossível pegar essa alta aqui para quem opera price action. Eu ao menos não consigo. E também ficaria muito desconfortável de estar comprando aqui essa alta. Então, para quem não consegue, seria bom esperar então voltar num gap muito relevante, mínimas aqui anteriores, ou também num gap muito relevante, que no momento era esse gap aqui, que também era uma confluência com aquela linha, que é uma região, mas tem aqui essa linha, essa região de suporte, porque isso aqui poderia ser sim um rompimento, e aí o preço voltaria aqui retestar essa região para depois vir abaixo. E ele vem sim retestar essa região, deixa a barra de sinal. Essa barra aqui pode sim até ser vendida com o stop acima dela. Talvez aqui tenha até pego o stop, mas ela não é a melhor entrada. A melhor entrada, ainda mais depois de todo esse movimento aqui forte, inclinado, a melhor entrada é depois que quebra essa tendência, você esperar um reteste de topo ou algo parecido em algum tipo de topo duplo nessa região. E aí acabou acontecendo, porque essa barra aqui talvez foi um pouco difícil vender ela, mas essa barra aqui
ela já foi mais aceitável, ou até talvez até essa barra aqui, vender isso aqui com stop lá em cima, pelo menos em cima desse topo aqui, para buscar, obviamente, uma operação de risco-retorno aqui bem positiva e ainda além de ter probabilidade, é uma operação a favor da tendência. Então, talvez dá para tentar levar até aqui embaixo, ou nos 50% dessa região, ou na projeção aqui desse movimento aqui para baixo. E aí, então, esse aqui foi um trade mais tarde, aí no dia, depois que o preço já tinha caído 2.000 pontos de gap, depois que aqui caiu acho que mais de 1.000 pontos também. Então o preço tinha muita volatilidade já no dia, então talvez aqui mais para o final do dia ele dá uma desacelerada, é normal. Então esse trade acabou demorando para ir nos alvos. Talvez deu 1 para 1 aqui dessa barra de sinal que entrou nessa barra, mas ele demorou aqui, mas ainda assim o tempo todo a probabilidade é a tendência, então a probabilidade sempre é para baixo. Então quem não saiu ainda e deixou stop aqui, o preço não voltou, fez um topo aqui mais baixo, então você tem um reteste aqui, topo duplo, depois uma puxada aqui para baixo, aí tem um topo mais baixo, depois tem um topo mais baixo e você tenta operar aqui. Para mim, a ideia aqui seria tentar operar a favor das quedas. Então, aí aqui depois finalmente acelera aqui, mas também não consegue exatamente testar as mínimas ainda. Mas provavelmente quem está tentando vender, pegar essa correção para achar formas de reentrar na venda, conseguiria aqui em algum lugar se posicionar novamente, seja nessa barrinha, nessa aqui. Essa aqui é um pouco mais agressiva realmente. Essa aqui talvez não compensaria, mas também é um tipo de movimento aqui de falha, mas ela é um pouco mais agressiva porque aqui o mercado já está virando lateral. E essas compras aqui elas são mais difíceis de fazer. Essa aqui é uma compra mais difícil, mas talvez é uma compra do edge. Porque aqui eu digo que fica difícil fazer essa venda aqui dessa barra, por exemplo, porque aqui nesse momento você já começa a ter o preço já muito lateral, então ele vem e volta, começa a cortar a média móvel, e aí vender aqui é um pouquinho mais difícil. Além de que você consegue observar e desenhar aqui essa linha aqui. Então, aqui você está vendendo quase que baixo, mas pode ser que ainda seja aceitável para um scalp, pelo menos talvez tentar segurar o restante da posição. E aí o preço rompendo essa linha e ficando abaixo, ele poderia sim acelerar para buscar as mínimas, talvez daria até vendas aqui de scalp que acabaram todas falhando, porque quando o preço volta para cima aqui dentro dessa região, com essas bases, isso aqui já começa a dar, provavelmente aqui ativar compras, ao menos compras de desistência ou parciais para quem está segurando uma posição vendida há muito tempo, obviamente não vai gostar dessa volta aqui para cima. Ainda que depois o preço toque novamente essa região aqui e tente fazer mais um movimento de queda. Mas aí aqui fica um movimento muito estendido aqui por price action, então porque ele perde um pouco de urgência. Quando perde urgência é legal não ficar se posicionando mais vendido baixo, e sim assim tentar vender o mais alto possível aqui, por exemplo, faria saída aqui, tentaria vender aqui. Assim, na teoria parece tudo fácil, parece tudo tranquilo, mas na hora isso aqui é difícil, é bem difícil de operar. Isso aqui então é muito mais difícil ainda. Quando você está olhando toda essa queda, você sabe que tem muita probabilidade do preço voltar aqui, cair, ou voltar aqui, cair, voltar aqui acima, criar um padrão MEG e cair. Você consegue ver todas essas probabilidades e você começa a observar o preço vai subindo, 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 deixa uma barra de venda, ignora a barra, continua subindo. Isso aqui no momento é bem difícil. E pegar essa queda aqui também é muito difícil. Depois de pronto, tudo é fácil aqui. Observar, olhar que o preço voltou bem certinho aqui, fez o topo duplo, daria para vender aqui 3, 4 mil contratos, aí pegar um scalp até aqui embaixo, fazer 500 mil reais. Então, mas no momento isso aqui não é fácil. É por isso que eu preciso operar sempre com a mão adequada ao tamanho da conta, sabendo que a metade das vezes ou mais, ou pelo menos a metade das vezes, o que você decidir fazer vai dar errado. E aí operando de acordo com esse gerenciamento, tentando buscar vantagens matemáticas para montar as operações. Acho que isso é importante. E aqui no começo do dia também não foi nada fácil. Assim, a gente estava na sala acompanhando lá, essas bases que encanavam o tempo todo. Acabou que se criou aqui um sinal, um padrão aqui de venda que daria assim para talvez até comprar. Tinha uma certa sobreposição aqui, mas o preço poderia sim criar uma urgência aqui para cima a partir desse ponto, porque estava falhando as vendas e estava criando 2 BR,
estava deixando gaps abertos aqui, então poderia sim criar um movimento aqui para cima. E esse tipo aqui de compra acabou dando stop aqui embaixo. A venda aqui que eu fiz, por exemplo, acabou dando stop aqui em cima. Para só depois uma operação aqui ela realmente encaixar. E quando ela encaixou, quem não pegou bem certinho o ponto, também não foi fácil você entrar, vender aqui nessa barra, porque tem que assumir já um stop aqui um pouquinho grande, porque a volatilidade do dia realmente era grande, e você ainda estaria vendendo em cima aqui, exatamente em cima de uma linha de tendência que poderia sim criar esse comportamento. Jogou aqui para cima, tocou aqui, vem aqui, faz uma espécie de fundo duplo em cima da linha de tendência e jogar lá para cima. Claro que tinha contra aqui a média, mas às vezes a média vai romper assim direto. Aqui mesmo rompeu, ó. Passou aqui diretão pela média. Então sempre tem algo no caminho do trade. Nunca vai ter um trade perfeito. Sempre tem alguma coisa atrapalhando, tem alguma coisa na frente. Você precisa, o teu trade para ser um trade bem sucedido precisa passar por algumas coisas, por algumas resistências, por algumas linhas. Você precisa ficar posicionado nele enquanto isso está acontecendo.